Então, Romanos 10, a partir do versículo 13, diz assim. Os irmãos ainda estão procurando. Versículo 13. Foi. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Irmãos, o contexto dessa pergunta, como ouvirão se não há quem pregue, não é tão famoso, todo mundo sempre cita ele, culto de missões, é sempre Romanos 10, 13, sempre é muito falado, né? Missões sempre é muito falado, esse versículo. E o contexto dessa pergunta é o seguinte, o apóstolo está fazendo essa série de perguntas dentro de uma sessão que ele expõe o fato de que os judeus, eles rejeitaram a justiça do Senhor e que Israel não pode alegar falta de oportunidade diante da revelação de Deus. Porque o Senhor se revelou tanto para judeus quanto para gentios. Se os judeus rejeitaram, é responsabilidade deles. Mas quando a gente analisa o texto de forma mais ampla nessa passagem, a gente percebe exatamente isso, de que essa pergunta não está falando só sobre Israel, mas a todo leitor dessa epístola. Essas perguntas, elas falam de uma realidade comum a qualquer pessoa, seja ela judeu ou seja ela gentia, como nós somos. Inclusive, muitos estudiosos, eles entendem que o próprio apóstolo Paulo está usando essa forma, essa argumentação, toda essa carta, na verdade, essa estrutura de carta, para mostrar as claras razões pelas quais a igreja de Roma deveria enviá-lo para a missão lá na Espanha. E também é interessante para a gente perceber que essa pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue, ela faz parte de uma sequência de perguntas que está em ordem regressiva. E o que motiva essa série de questionamentos é uma profecia do profeta Joel, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vê isso lá em Romanos 13, mas a gente vê também em Joel 2:32. Tem um teólogo que diz que Paulo apresenta nessa série de perguntas uma corrente com 5 elos. Imaginem uma corrente, 5 elos, uma presa à outra, que vai expressar um apelo sobre o caráter primordial da evangelização. Porque uma pessoa, ela só poderá ser salva se invocar o nome do Senhor. Mas alguém só pode invocar o nome do Senhor se crer nele. E só poderá crer se alguém ouvir falar dele. Mas só pode ouvir se houver pregadores. E só vão haver pregadores se esses forem enviados. Então a gente vai tentar entender essa argumentação lógica do apóstolo Paulo, que é bem curta, eu não pretendo me alongar aqui, porque o texto é claro. Primeira parte, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele está questionando, está mostrando o óbvio. É impossível que alguém seja salvo se não crer primeiro no Senhor Jesus. Então, em outras palavras, significa que ninguém pode invocar o nome do Senhor Jesus se não crer nele, porque não há salvação sem fé no Senhor Jesus. É só em Jesus, não há outro nome a quem nós devemos invocar, não há outro nome a quem nós devemos crer. Não existe santo, não existe ninguém mais pode nos trazer salvação, senão o Senhor Jesus. Ele é a fonte que nos traz a vida. Ele é aquele que nos traz salvação. Ele é a água que mata a nossa sede, é o pão que mata a nossa fome. Ele, somente Ele, pode nos oferecer salvação. Somente Ele pode trazer a paz que o nosso coração necessita. Tem algo que eu sempre ouvi falar que para mim é muito profundo, que fala que no nosso coração existe um vazio do tamanho de Jesus. É um vazio do tamanho que só Jesus pode preencher. A gente pode tentar preencher com qualquer coisa, mas nada preenche esse vazio. Só Jesus. Só através de Jesus Cristo há salvação. Não existe outro nome. É Jesus. Tudo aponta para Ele. Quando a gente vê a escritura de Gênesis a Apocalipse, Jesus. Jesus, Gênesis, Jesus, Êxodo, Jesus, Levítico, Jesus, e por aí vai, Jesus, 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 Jesus. O tempo todo o nome de Jesus sendo apontado, mesmo que não esteja sendo mencionado, mas ele está ali, amém? Então não há outro nome.
Então, para que haja salvação, Jesus precisa estar no meio. Segundo ponto, como crerão naquele de que nada ouviram? Então, em segundo lugar, o apóstolo faz um questionamento que está enfatizando que para que alguém possa crer no Senhor Jesus e então invocá-lo, essa pessoa precisa antes ouvir dele. E é interessante saber que a pergunta, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, no texto grego, dá o sentido de que o próprio Cristo é o verdadeiro pregador do Evangelho. Isso significa que o apóstolo questiona como alguém poderia crer em Cristo se não o tivesse ouvido falar. E esse pequeno detalhe, ele sublinha ainda mais o papel do pregador. Porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que as pessoas creem em Jesus quando ouvem ele próprio falar por intermédio dos seus mensageiros. Isso traz ainda um peso maior para aqueles que estão com essa responsabilidade. Eu e você, porque não é só do missionário, não é só do pastor, é de cada um de nós. Nossa responsabilidade de sermos esse intermédio, de pregar a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir. Isso também significa que a fé salvadora tem conteúdo. E seu conteúdo, novamente, não é outro senão Cristo, que é a palavra revelada de Deus. Então, precisam que ouvirem falar de Jesus para que haja salvação. Então, imaginem aí quantos lugares que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. A gente pensa aqui, Rio de Janeiro, São Gonçalo, acho que é uma cidade considerada grande, né? A gente olha assim, a gente pensa, o mundo já está todo globalizado, não existe, é impossível que exista alguém que não tenha ouvido falar de Jesus. A cada esquina tem uma igreja. Irmãos, a cada esquina tem uma igreja aqui. Porque você vai para... Talvez a gente até se surpreenda, porque talvez se a gente for para alguns interiores aqui mesmo do Rio de Janeiro, talvez a gente se surpreenda com algumas realidades que a gente nem imagina que está aqui no nosso estado. Na verdade, às vezes, se a gente for para alguns becos aqui do Rio de Janeiro, tão próximo de nós, a gente se surpreenda com realidades que a gente pensava que estava muito distante da gente, mas que estava aqui do nosso lado. Na verdade, eu acho que basta a gente ir ali em Alcântara. Dá uma olhadinha ali naquele lugar, quantos moradores de rua, quantas situações, quantas pessoas, a gente vê como que tem gente que muitas vezes, talvez até ouviu falar de Jesus, mas às vezes não do verdadeiro Jesus, Jesus bíblico. Quantas pessoas? Então, é algo muito importante. Terceiro ponto, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, em terceiro lugar, o apóstolo faz outro questionamento que indica que para que alguém possa ouvir de Cristo e então crer nele e invocá-lo, é necessário que haja um pregador. E é justamente nesse ponto que a gente lê essa pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? O termo grego traduzido pelo verbo pregar significa literalmente um anúncio de uma mensagem por meio de um arauto. Nos tempos antigos, o arauto tinha uma tarefa fundamental. Ele era o responsável por proclamar publicamente as notícias importantes ao povo. Se não tinha um arauto, então as pessoas ficavam completamente desinformadas, elas não sabiam o que estava acontecendo. É exatamente isso que o Senhor espera de nós. A pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue, ela também revela um maravilhoso privilégio que nós, como crentes, possuímos de, em certo sentido, ser participantes da obra de redenção como arauto do Evangelho de Cristo. Tem muita gente que pensa que o cristão deve evangelizar só porque Cristo ordenou. Essas pessoas, elas enxergam o evangelismo como uma obrigação e não como um privilégio. Gente, se Deus quisesse, Deus poderia ter anunciado a sua palavra sem qualquer participação humana. Ele é Deus, não é? Não é o Todo-Poderoso? Mas não, Ele escolheu, Deus nos deu esse privilégio indescritível de participar de seu programa majestoso de redenção, que Ele planejou desde a fundação do mundo. Então, esse é um privilégio, falar de Jesus, compartilhar do amor de Jesus, é um privilégio, não deve ser um peso para a gente, não deve ser algo que a gente carrega no nosso coração com uma dificuldade, mas isso deve ser feito com amor, com alegria e com dor, porque não é fácil. Pode ser um privilégio, pode ser algo que a gente faz com alegria, mas não deixa de ser algo dolorido, não deixa de ser algo difícil, muitas vezes. O próprio apóstolo Paulo, em muitas cartas, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando assim, me alegro-me, porque através das minhas dores, taraná, aí o evangelho foi pregado. Me alegro-me através das minhas aflições.
que o evangelho foi pregado. Então, através das dores também o evangelho é pregado, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes. Então, é um privilégio. Falar de Jesus é um privilégio. Sofrer por Jesus é o maior privilégio que existe. Sofrer por amor a Ele é o maior privilégio que existe. Então, nós precisamos, essa é a responsabilidade que Cristo colocou diante de nós, de pregarmos o evangelho. E como eu falei, isso não é responsabilidade só do missionário, só do pastor, do evangelista, não. Isso é responsabilidade de todos aqueles que se dizem cristãos. Charles Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe meio termo. Ou é um missionário ou é um impostor. É óbvio que normalmente a gente usa o termo missionários para aqueles que são vocacionados, né? São enviados a um lugar distante. Alguns gostam de usar esse termo para todo mundo. Eu, particularmente, prefiro para os que são vocacionados, que acho que fica melhor. Mas, ainda assim, todos nós aqui temos a responsabilidade de levar o evangelho de Cristo. A diferença é que Cristo chamou alguns para uns locais que ninguém vai. E outros, todos nós aqui somos chamados para pregar o evangelho aonde quer que formos, em todos os lugares que nós formos. E é o que a gente sempre fala, existe uma frase que eu acho ela muito ruim, ela é muito ruim, mas que muita gente usa, que é: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Eu acho que é uma frase péssima. Por quê? Se não fosse necessário usar palavras, o Senhor primeiramente não tinha se revelado através das Escrituras, né? Nada mais é do que palavras. E se não fosse necessário usar palavras, o próprio Jesus não teria pregado o Sermão do Monte, etc, etc. Então a gente vê aí que palavras são mais que necessárias para a pregação do evangelho. O pessoal só vai entender se a gente explicar. E essa é a nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, apesar de não gostar dessa frase, discordar dela, nós precisamos também entender que muitas vezes as nossas atitudes são porta de entrada para a pregação do evangelho. Muitas vezes, acho que talvez todas as vezes. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que quer falar de Jesus, quer pregar, mas que exemplo zero, não tem. Então, nós, como pregadores do evangelho, nós precisamos procurar viver uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida de santidade diante do Senhor, porque senão nada do que a gente falar vai valer. Ninguém vai ouvir no nosso trabalho. Por que alguém ouviria? Por que alguém no teu trabalho ouviria você falando de Jesus se você é preguiçoso, se você chega atrasado, se você faz tudo de má vontade? Como que a pessoa vai ouvir? Que exemplo você está dando? Na sua escola, como que alguém vai ouvir falar? Você vai ouvir você falando de Jesus se lá você não dá nenhum exemplo, você não procura ser exemplo, você não procura... Não estou falando para ficar falando o tempo todo de Jesus, de Bíblia, não. Mas, gente, a nossa... Também, na verdade, é muito importante. Mas eu quero dizer que o modo que a gente age é a primeira porta de entrada para que haja... para que as pessoas ouçam o que a gente está falando. Porque senão vai entrar aqui, vai sair aqui. Eu lembro de uma vez que eu saí com alguns amigos, a gente foi no restaurante, e, é algo muito assim, algo muito externo, muito assim. Eu lembro que eu saí com eles, acho que nenhum deles eram cristãos. A gente foi no restaurante, estava conversando, aí a gente, na hora de pedir, o que a gente iria pedir, todos eles já começaram a olhar o cardápio querendo pedir bebida alcoólica. Eu não falei nada, eu estou ali escolhendo o que eu tinha que escolher. Aí daqui a pouco, e você, mano, acho que por um minuto eles, desligaram. E você, mano, o que você vai querer? Eu falei, não, vou tomar um suco. Aí na mesma hora, eu falei de cabeça baixa, eu vou querer um suco. Aí eu olhando assim, automaticamente eu vi na frontal, assim, eles se olhando assim. Aí daqui a pouco, automaticamente, ninguém mais pediu bebida alcoólica. Todo mundo foi trocando, foi pedindo suco, foi pedindo refrigerante, foi pedindo não sei o quê. O assunto mudou, a gente começou a conversar. Eu lembro que 2 deles eram afastados da igreja. E ali puxou o assunto e a gente começou a conversar. Brincou também, que é jovem, a gente brinca, a gente zoa, a gente brinca mesmo. Aí brincou, daqui a pouco foi para o assunto sério, ficou conversando. Pequenas coisinhas que a gente faz, pequenos posicionamentos que a gente toma que dá abertura. Talvez se eu tivesse virado a cara para ele, vocês vão beber? Meu Deus, se eu tivesse falado alguma coisa, eles já iam se fechar, vou beber mesmo. E aí, vai fazer o quê? Mas não, eu não falei nada. Eu só falei que ia tomar meu suco. Meu silêncio constrangeu eles. Eles automaticamente mudaram o que eles iam tomar. A partir dali, eles puxaram o assunto. Um tempo depois da gente ficar brincando, zoando, o assunto foi puxado sobre Jesus.
E a gente pôde conversar ali, e eu fui edificada, eles foram edificados, a gente conversou, e foi uma bênção. Ainda não se converteram, mas eu creio que a semente foi plantada e que o Senhor vai fazer a sua boa obra. Então são pequenas, eu não estou contando isso, Manu, não tem nada sobre mim. Graças a Deus que o Senhor me salvou. Talvez eu seria uma deles se não fosse Jesus, talvez não, com certeza seria. Todos nós aqui temos potenciais para ser as piores pessoas do mundo sem Jesus, essa é a verdade. É só Jesus na nossa vida, então estou contando isso porque para mim ficou muito marcado, tipo, a forma como eles mudaram por causa do meu posicionamento de uma coisa simples. De uma coisa simples, o posicionamento foi mudado. Então, é algo que a gente vê como que, apesar da pregação do Evangelho precisar, sim, de palavras, é extremamente necessário. O nosso exemplo também é fundamental. Eu acho que é como um avião, né? O avião não voa com uma asa só. Precisa das duas asas unidas ali juntas. Então, a pregação do Evangelho envolve isso, envolve não só, principalmente palavras, mas também as nossas atitudes como cristãos, como os santos de Cristo, amém? Não lembro mais se é quarto ponto, terceiro ponto, acho que é quarto, ou quinto, não lembro, quarto eu acho. E como pregarão se não forem enviados? Por último, o apóstolo diz que para que as pessoas ouçam, creiam e invoquem o nome do Senhor através da pregação da palavra, é necessário que existam pregadores comissionados. Pregar é anunciar, é proclamar a mensagem. A pregação, ela é a ardente proclamação das grandes notícias iniciadas em Deus. Então, os estudiosos, eles discutem muito sobre qual é o tipo de envio que Paulo está se referindo aqui. Ele pode estar falando no sentido mais estrito, ou também no sentido mais abrangente. No sentido mais estrito, ele pode muito bem estar falando de si mesmo na qualidade de apóstolo, comissionado diretamente por Cristo, assim como os outros 12 apóstolos. Já no sentido mais abrangente, ele pode estar também incluindo os representantes das comunidades cristãs que eram enviados como missionários. Seja como for, o princípio é verdadeiro nos dois casos. Os verdadeiros apóstolos, eles eram enviados pelo próprio Cristo e não necessitavam de qualquer outro tipo de endosso. Já os missionários, eles eram enviados pelas igrejas como representantes dela na tarefa de proclamar o Evangelho. E essa última comissão por parte das igrejas continua até os dias de hoje. Continua até os dias de hoje, porque a missão de pregar o Evangelho permanecerá até o último dia. Então, dessa forma, todos os cristãos verdadeiros, eles devem estar envolvidos nessa missão, uns sendo enviados e outros sendo responsáveis por enviar e garantir o suporte aos que foram enviados, e sendo também ministro do Evangelho onde quer que esteja. Então, essa é a importância da gente pregar para as pessoas. E muitas vezes a gente fala assim sobre missões, aí vem as pessoas, Manu, então entendi. Missão é a tarefa principal da igreja. Então, a gente tem que pregar, a missão é a tarefa principal. Não. Assim, a gente precisa entender uma coisa, missão não é a tarefa principal da igreja. Existe um teólogo que diz que a missão principal da igreja é a adoração a Deus. É glorificar a Deus, aonde quer que nós estejamos. E missões nada mais é do que levar a adoração aonde não existe adoração. Ou aonde existe uma falsa adoração. Então, missão, ela faz parte dessa parte de glorificar a Deus. Mas a nossa principal missão é a adoração ao nosso Deus. É glorificar a Ele, aonde quer que nós estejamos. E missão faz parte disso. E ter missionários comissionados em lugares distantes faz parte disso. Nós precisamos levar a adoração onde não tem adoração, onde tem falsas adorações, a falsos deuses, a falsos eus. Porque muitas vezes tem gente, às vezes ateu, por exemplo, ele não serve a nenhum deus, mas ele serve a ele mesmo, né? Ele é o Deus dele mesmo. Então, a gente precisa levar a adoração onde não há adoração. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como os ribeirinhos ouvirão se não há quem pregue? Como os sertanejos ouvirão se não há quem pregue? Vou adaptar um pouquinho. Como os surdos entenderão se não há quem ensine a eles, porque eles também precisam de alguma forma ouvir ou entender sobre Deus. E eles entraram para um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Menos de 1% dos surdos declaram sua fé em Cristo Jesus.
Como os ciganos, eu não sabia, foi há pouco tempo que eu soube, ciganos ouvirão falar de Jesus se não há quem pregue. Tem milhares de ciganos aqui no Brasil, eu não fazia ideia disso. E como ouvirão se não há quem pregue? Como o mundo ouvirá se não há quem pregue? Se a igreja hoje em dia está corrompida, preocupada com si mesma, preocupada com seus próprios valores, se a sociedade, os cristãos, muitas vezes estão preocupados com si mesmos, com suas próprias coisas, e esquecem daquilo que é mais importante. Ontem eu estava assistindo uma pregação com uns amigos sobre sofrimento. O título da pregação é Você Irá Sofrer. Aí você, poxa vida, né? A gente não gosta de ouvir coisa assim. Como assim eu vou sofrer? Eu não quero sofrer. A gente não quer sofrer. Só que quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê o quê? Sofrimento. Sofrimento do povo de Deus. Mas ainda assim alegres. Ainda assim, aqueles que são verdadeiros, né? Ainda assim confiando no Senhor. Sabendo que eles não são órfãos, que eles têm um Pai que está no céu. Da mesma forma, somos nós. Missões é dolorida, missões é dolorosa, missão envolve muita coisa, envolve muita renúncia na nossa vida. Envolve muito problema, equipe missionária não é santo, todo mundo ali é pecador, todo mundo ali se estressa às vezes, todo mundo ali às vezes não pensa igual, e aí dá aquele choque, aí depois sai, aí depois perdão, desculpa, vamos resolver isso aqui. É igual todo lugar. Aqui também tem, na minha igreja também tem, lá em casa tem, todo lugar tem. Humanos sendo falhos. Mas nós precisamos buscar isso que Paulo fala, essa alegria no sofrer, essa alegria na dor. A gente precisa buscar esse contentamento no Senhor. Entender que a vida ela não é fácil, que às vezes evangelizar não é fácil, a gente encontra muitos desafios. Levar a palavra não é fácil, são muitos desafios. Vamos falar a verdade? Se santificar não é fácil, não é. Renúncia não é fácil, a gente renunciar ao nosso eu não é fácil, dói, machuca, porque a gente quer, mas não pode. Não devo, eu amo meu Senhor mais que tudo. Mas é necessário, mas é importante. É importante porque tem muita gente que quer ouvir falar do Senhor, que está sedento. Lá na Ilha do Marajó, era incrível como funcionavam as coisas. A gente ficava assim, pasmo com a realidade daquele lugar. Porque as famílias, os pais, passavam o dia todo no mato. Gente, trabalho braçal, cortando madeira, pegando açaí, fazendo várias coisas. O dia todo, as mulheres na sua casa com suas pencas de filho, porque são muitas crianças, cheias de responsabilidade também. As crianças, mesma coisa, saindo também para ir pegar sua comida, para pegar suas coisas. E no final do dia, eles estavam lá para ouvir a palavra. Isso aí era todo dia. A gente tinha aula de segunda a sexta. Sábado tinha encontro, domingo tinha culto. Todo dia, quando a gente estava lá, eles estavam lá com a gente. Todos os dias, eles pagavam o preço, porque eles tinham sede de ouvir a palavra do Senhor. Porque eles queriam aprender. E assim como eles, existem muitos povos, existem muitas pessoas que estão sedentas para ouvir do Senhor. Sedentas por um consolo, sedentas por um consolador, para ter um pai. Para saber que elas têm um pai. Então, essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Essa é a importância da gente pregar para que as pessoas ouçam. Essa é a importância da gente vencer a nossa dor, vencer o nosso eu, vencer tudo que envolve levar o evangelho. Porque, como eu falei, é difícil. Por amor a Deus, primeiramente, mas também a essas pessoas. Então, sem dúvida, essa pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? E toda essa sequência de perguntas feitas por Paulo traz uma grande reflexão sobre a responsabilidade de cada um de nós com a evangelização. Existe um teólogo que diz que essa essência do argumento do apóstolo Paulo é a seguinte: Cristo, ele envia seus mensageiros. Esses mensageiros pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os que creem invocam, e os que invocam serão salvos. Isso significa que se ninguém for enviado, não haverá pregadores do Evangelho. E se o Evangelho não for pregado, os pecadores jamais ouvirão falar de Cristo e da sua mensagem. E se as pessoas não ouvirem,
elas nunca crerão na pessoa e na obra do Filho de Deus enviado ao mundo. E se elas não crerem no Evangelho de Cristo, jamais invocarão o seu nome e serão salvos. Portanto, essa pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue, ela deve estar sempre na mente de todo aquele que se diz um verdadeiro cristão. Todo aquele que se diz um verdadeiro cristão precisa refletir nessa mensagem, refletir nessa pergunta. E se envolver com o evangelismo, se envolver com a obra missionária, se envolver com o estudo da palavra de Deus, porque faz parte também, porque como a gente vai pregar aquilo que a gente não sabe direito, como a gente vai defender a nossa fé se a gente não entende o que a gente está... Se eu só ouço o que o pastor está dizendo, o que a missionária está dizendo, o que o palestrante está dizendo, nós temos que ser igual a igreja de Bereia, né, que foi elogiada pelo apóstolo Paulo. Tudo que ouvia, ela estava ali com a Bíblia, conferindo, está certo, está errado, está certo, está errado, está certo. Em nome de Jesus esteja certo, 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 certo. E que a gente precisa procurar sermos servos excelentes do Senhor. Precisamos procurar ser totalmente devotos ao nosso Deus em todos os nossos andares, em todas as nossas falas, em tudo que a gente for fazer. Amém? Então que a gente venha refletir sobre essa pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Como os povos ouvirão se não há quem pregue? Como os indígenas ouvirão se não há quem pregue? Como o meu vizinho ouvirá se não há quem pregue? Como? Que a gente se preocupe com os de longe, tanto quanto a gente se preocupa com os que estão de perto. Amém? Com os que estão aqui ao nosso redor. Que a gente ame missões. Ame missões. Missões é importante. Cristo, ele amou missões. Cristo andou por toda parte fazendo missões. Mas que a gente também ama o evangelismo local também. Isso é importante. Eu quis trazer para os irmãos essas duas realidades, de longe, mas também de perto. Que a gente se envolva com missões, que a gente lance a corda lá no fundo do poço para que o irmão possa ir mais fundo. Mas que aqui ao nosso redor a gente também fale de Jesus. Enquanto o irmão está lá no fundo, a gente está segurando a corda, a gente também fale de Jesus por aqui. Então que a gente venha se envolver com essa obra e que a gente venha amar o nosso Senhor Jesus acima de todas as coisas. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade e amém. Vamos, nesse momento, estar orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui nos conduziu, o Senhor até aqui tem nos ajudado, Pai. Te peço que no nosso coração venha nascer, Senhor, um coração que queima por missões, que queima por evangelismo, mas que principalmente, Senhor, queime por Ti, Jesus, porque o Senhor é o Senhor dessa obra, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, que a nossa principal missão, Pai, é Te adorar. Que a nossa principal missão, nossa principal tarefa, Senhor, é Te adorar e Te amar, Senhor. Mas que a gente venha também compreender a importância que há, Senhor, na pregação do Evangelho, Senhor. Tanto para aqueles que nunca ouviram do Seu nome, Pai, tanto para aqueles que estão ao nosso redor, mas estão com tampões nos ouvidos, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, para sermos canais de bênção em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, para, Senhor, nos envolvermos com missões, Senhor. Seja orando, seja se envolvendo financeiramente, seja indo, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, em todas as coisas, Pai. Que o Senhor nos guie em cada passo, Pai. E, Senhor, eu te peço que, se existe alguém aqui, Pai, que tem queimado no teu coração, Pai, missões, tem queimado isso no seu coração, que o Senhor venha, não deixe essa chama se apagar, mas que o Senhor venha aumentar essa chama no coração cada vez mais e mais dessa pessoa, Pai. E que todos nós, Senhor, aqui venhamos ter no nosso coração cheio, Senhor, e queimando por almas, Pai. O Senhor venha nos ajudar, Pai, e nos ensinar cada vez mais e mais sermos parecidos contigo, Senhor. Que a gente não encare a evangelização como um peso, mas como um prazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como uma dor boa, Pai. Uma dor que vem para Te glorificar. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos por esse dia, Te agradecemos por essa oportunidade, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.